E a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, ela é toda, diz lá em Timóteo, para nos ensinar, inspirada, pelo Espírito, para nos ensinar, para nos admoestar, para nos corrigir. E hoje o Senhor não fará diferente com nossas vidas. Hoje eu quero falar sobre um homem que ele ouviu essas palavras de Jesus: não temas. O próprio Jesus falou para ele: não temas. Eu quero falar um pouco sobre Jairo, o principal da sinagoga. Um homem tão influente, Um homem que, aos olhos da sociedade, ele estava num patamar acima, e realmente estava. O principal da sinagoga era aquela pessoa que era responsável. Ele era um dos responsáveis pela sinagoga. Que responsabilidade era essa? Ele era responsável pela oração naquele lugar. A sinagoga não é o templo. O templo ficava um templo em Jerusalém. Sinagogas eram locais que o povo se reunia para orar. Então ele era responsável pela oração. Ele era um homem responsável pela palavra. Ele era um homem responsável. Quem ia ler a palavra naquele dia? Então era um homem que estava religiosamente no lugar correto. Ele era um homem escolhido para estar diante do povo. Eu creio que quando o povo tinha que esperar 1 ano para ir até Jerusalém, enquanto no fim dava esse 1 ano para ir para Jerusalém, Jairo era um dos homens a ser procurado pelo povo. Suas causas, a causa do povo, suas dores, suas dificuldades. E ele era um homem que estava preparado para guiar o povo, segundo a lei, segundo a lei que o Senhor deu através de Moisés. Então vamos ler um pouquinho sobre a vida desse homem. O que a gente pode tirar de lição? Amém? Que está lá em Marcos 5, a partir do versículo 21. Que nos fala assim. Eu vou ler do 21 ao 24. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e Jesus foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Até por aqui, amados, por enquanto. A gente vê que esse homem, como eu já expliquei, era um homem socialmente respeitável. Era um homem que tinha uma posição invejável, Era o principal da sinagoga, um dos principais da sinagoga. Mas o que a gente pode aprender, começar a aprender aqui, nesses versículos, é que a tempestade chega para todo mundo. A tempestade chega para todo mundo. A tempestade chega para o pastor, na casa do pastor. A tempestade chega na casa do diácono, da diaconisa. A tempestade chega na casa do crente. A tempestade chega, e aí quando ela chega, às vezes chega muito feia. Aquela tempestade que dá medo. Eu creio que quando Jairo saiu atrás de Jesus, ele ouviu falar dos milagres que Jesus tinha feito.
Afinal de contas, ele morava em Cafarnaum, a cidade que Jesus escolheu morar. Diz a palavra que é uma das cidades que Jesus mais fez milagres. Mas você ouvir de milagre não quer dizer que você vive milagre. Ouvir milagre não significa que você viveu o milagre. Você ouviu um milagre de um irmão, da casa de um irmão, não significa que você está vivendo um milagre. Então começa a aprender, começa a tirar essa lição, amados, que a tempestade chega na casa de qualquer um de nós, do mais simples membro ao bispo, à casa do bispo. A tempestade chega. E esse homem, ele vai atrás daquele de quem ele ouviu falar, que tinha feito tantos milagres, tinha curado o cego, tinha libertado cativos, oprimidos de Satanás. Ele ouviu milagres que fez com que ele cresce e fosse atrás do milagre dele. E diz aqui, olha, que ele fala aqui, olha, no versículo 22 diz assim: vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Amados, isso é alguém que reconhece a autoridade de Jesus. Jairo sabia que estava diante de alguém que era maior do que ele. Jairo sabia que estava diante de alguém que era maior do que os mandamentos que ele aprendeu a vida inteira. Por quê? Porque mesmo sabendo os mandamentos, ele não foi capaz de vivenciar um milagre sem a presença de Jesus, sem buscar Jesus. E ele se prostra diante de Jesus. Quando a gente se prostra, amados, diante do Senhor, é quando não há mais força em nós. A gente se prostra por alegria, mas quando a gente se prostra na dor, é porque a gente já fez tudo. A gente já procurou o médico, a gente já procurou o psicólogo, a gente já procurou os doutores, mas quando a gente vê que nada fez efeito, as nossas forças se acabam, e a única coisa que nós temos a fazer é nos prostrar. É nos prostrar diante do Senhor e clamar. Esse homem, ele fala assim para Jesus: minha filha está moribunda. Ele está dizendo: Jesus, minha filha está doente. Minha filha está quase morrendo. Vem comigo. Impõe as suas mãos para que ela sare e viva. A gente pode tirar daqui uma segunda lição, amados. Às vezes a gente gera. Jairo clamou pela sua filha, mas muitas das vezes a gente gera sonhos, projetos. Muitas das vezes a gente gera expectativas boas, expectativas em Deus. E o que acontece? Fica quase moribundo os nossos projetos. Fica quase morrendo. Fica quase se acabando. E Jairo, ele reconhece que só um pode fazer com que a filha dele sare e viva. A gente não pode perder esse foco, que só um pode fazer com que a nossa vida venha ser sarada, que a nossa vida venha ter vida, porque muitas das vezes estamos moribundos, estamos morrendo, estamos andando, estamos nos arrastando, porque já não temos força, já não temos mais vigor, vitalidade.
E muitas das vezes a gente procura pelas nossas próprias forças, com nossas próprias forças, com o nosso próprio entendimento. E Jairo me ensinou que o entendimento dele, tudo que ele sabia de religiosidade, não foi suficiente para que a sua filha tivesse vida, fosse sarada e tivesse vida. E diz aqui o próximo versículo 24, que diz assim: e Jesus foi com ele. Eu acho isso muito tremendo, sabe por quê? Jesus não nos questiona. Jesus não questionou Jairo. Ué, Jairo, você não é o principal da sinagoga? Amado, Jesus é maravilhoso. Jesus nunca vai jogar na nossa cara: por que você está assim? Por que você está assim? Não, quando a gente se prostra, quando a gente busca o Senhor, quando a gente abre o nosso coração: Senhor, estou moribundo. Ele é vida. A palavra do Senhor nos diz que Ele é vida. Ele é vida. Ele é o caminho. Nisso, Jairo foi até o caminho. Ele é o caminho. Ele é a vida. Jairo aprendeu, é só Ele. Eu só posso ir atrás dEle. Eu só posso procurar por Ele. Só Ele pode resolver o meu problema. Só Ele pode sarar a minha filha. Só Ele pode dar vida à minha filha que está quase morrendo. E a gente se esquece disso. E o Senhor, nesta noite, Ele nos trouxe aqui para dizer: eu sou o caminho, igreja. Eu sou a verdade, igreja. Eu sou a vida, igreja. Não vá procurar outro caminho. Não vá procurar outras coisas para suprir. Não procure no seu conhecimento, não procure no seu viver, não procure no seu ministério, não procure em pessoas, procure em Cristo, Senhor da igreja, Salvador da igreja, aquele que tem nos sustentado, aquele que tem nos guardado. Só que Jairo me ensinou algo tremendo, que no meio dessa caminhada dele com Jesus, entrou alguém para atrapalhar, não é? Entrou alguém que tirou o foco, entrou alguém que tirou o foco do que Jairo queria. Entrou aquela mulher do fluxo no meio do caminho. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Você precisar de urgência. E chega alguém que é abençoado na sua frente. E chega alguém que você vê enquanto você está esperando. Enquanto você está esperando no Senhor, você vê alguém, parece que passou a perna em você. E você se sente assim: poxa, eu estou esperando há tanto tempo. Eu cheguei primeiro. Humanamente a gente fala assim, né? Eu cheguei primeiro. Como pode acontecer isso? Do outro irmão receber a bênção e a minha bênção não chegar. Mas nada no Senhor é em vão, amados. Nós temos que olhar com a perspectiva de que Deus tem sempre o melhor. Pode não parecer, mas que Deus tem o melhor para nossas vidas, né? Quando eu li isso aqui, me levou logo para o Salmo 40. Abre aí para mim, Mariana. Salmo 40. Jairo, acho que ele se viu nesse Salmo 40. Vai do 1, que diz assim:
esperei com paciência no Senhor. Amados, eu vejo Jairo lá, olha, Jairo conhecia, né, os salmos. Esperei com paciência no Senhor. Por isso que é maravilhoso a gente conhecer a palavra do Senhor. Porque no momento desse de embate, de guerra, de revolta, o salmista disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Olha, eu não sei quanto tempo o salmista esperou no Senhor, porque o Senhor sabe o limite de cada um. Se não chegou a nossa bênção, o Senhor sabe o seu limite. Eu não sei quanto tempo o salmista esperou, mas ele diz que ele esperou com paciência no Senhor, até que o Senhor inclinou os seus ouvidos para mim. Continua, filha. E ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, me colocou sobre a rocha. Amados, tribulação, deserto, choro, é para nós firmarmos os nossos passos no Senhor. Não é que o Senhor nos esqueceu, não. É porque a gente vai se firmando em Deus. A gente sai daquela fase de medo. A tempestade chegou na casa de Jairo, mas ele começa a sair dessa fase de medo da tempestade. E ele começa a acreditar que o Senhor é com ele. E como eu disse, nada é em vão. Jairo precisava ver. Muitas vezes a gente vê o irmão sendo abençoado e a gente não se alegra. Amados, isso vai retardando as nossas bênçãos. Jairo, ele tinha que ver. Não foi à toa que Jesus parou. Eu imagino o coração desse homem, sua filha doente, quase morrendo. E Jesus ministra cura sobre a vida de uma pessoa. A gente sabe que entre a vida e a morte, 1 segundo faz muita diferença. 1 segundo entre a vida e a morte faz muita diferença. Imagine esse pai, sabendo que sua filha está moribunda, quase morrendo, esperando. Mas o mais maravilhoso de tudo, que enquanto ele espera no Senhor, ele vai vendo as maravilhas que Jesus faz. Quando a gente espera no Senhor, a gente se alegra na caminhada. A gente vai conhecendo mais de Deus. A palavra do Senhor, o salmista diz que eu vou chorando, ele ia chorando. Mas quando ele voltava com a mão cheia, né, de frutos. Porque na caminhada é choro. Eu creio que já enquanto ele via maravilhado, ele ficava mais maravilhado ainda. Porque ele sabia que ele tinha ido na pessoa certa. Ele sabia que ele tinha ido ali. Jesus testificou para ele: você veio à pessoa certa. E ele pôde contemplar com os olhos dele o milagre na vida daquela mulher do fluxo de sangue. Ele pôde contemplar que Jesus realmente não era só de ouvir, mas ele viu o poder, o amor de Jesus, a compaixão de Jesus. Quando a gente começa a ver a compaixão de Jesus na vida de um irmão, você pode dar glória a Deus que você subiu de nível.
Quando a gente começa a ver as bênçãos na vida do irmão e a gente se alegrar, você pode ter certeza da glória a Deus que nós subimos de nível. Um nível espiritual que você vê que a tua bênção vai chegar. Se não chegou até agora, vai chegar. Porque eu estou vendo com os meus olhos. Quem está operando na vida do irmão é o mesmo que eu pedi na minha vida. E no momento certo, Ele vai se inclinar para mim. Foram momentos de amadurecimento na vida de Jairo. Foram momentos que ali, enquanto ele falava para Jesus, ele falou para Jesus: minha filha está moribunda. Ele descobre, eu tenho certeza, que o moribundo era ele. Ele quem precisava da vida. Ele quem precisava do milagre de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E continuando aqui, vamos ver. No versículo 35, Marcos 5:35. Estando ele ainda falando, estando Jesus ainda ministrando aquela mulher. Que coisa linda, né, amados? Essa passagem da mulher do fluxo de sangue, né? Estando Jesus ainda ministrando aquela mulher, conversando, restaurando, aquela mulher sendo regenerada por Jesus, aquela mulher conhecendo o Pai através de Jesus. O que acontece? No 35, estando Jesus ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para quem falas mais o mestre? Amados, imagina a cabeça de Jairo. Imagine a cabeça de Jairo. Ele foi atrás da vida. Ele foi atrás daquele que ele sabia que tinha poder. E Jesus estava com ele. Por que Jesus parou para atender aquela mulher? Será que a minha causa não é mais importante? Não é assim que a gente fica? Por que a minha bênção não chegou? A minha bênção é mais importante. Só que Jesus é tão maravilhoso, amados. Em tudo tem um propósito do Senhor. E o propósito do Senhor em demorar não. Jesus nunca chega antes, né? E nem depois. Jesus chega na hora. Tinha um propósito para aquela parada. O propósito era para que o milagre de Jairo fosse maior. Às vezes nós estamos esperando um milagre, mas olha, não se entristeça não. O milagre vai ser maior. O milagre vai ser maior do que você está esperando. A sua casa pode estar moribunda. Seu filho pode estar moribundo. Seus projetos estão moribundos. Mas no nome do Senhor Jesus, espera. Como o salmista falou, eu esperei com paciência. Esperei com paciência no Senhor. Não importa o tempo, amados. A sua bênção vai chegar no momento oportuno. No momento quando você conhecer mais de Jesus. Quando você conhecer mais de Deus. Jairo conheceu mais de Jesus ali. Naqueles momentos ali de Jesus ministrando cura sobre a mulher do fluxo de sangue. Eu tenho certeza que Jairo ali conheceu mais do que ele ouviu de Jesus. Então, quando o seu milagre chegar, é porque você já conheceu Jesus mais do que você ouviu falar.
O que Ele vai fazer na tua vida, na tua família, esteja ela moribunda, esteja seus sonhos, seus projetos moribundos vão ser maiores. Jesus não parou à toa, não. Jesus tem um propósito para chegar no momento certo. Muitas das vezes eu me perguntei, Senhor, por que tantas pregações? Por que o Senhor fala tanto com a tua igreja, né? Por que tantas pregações? E a gente não aprende. Jesus, e a gente não toma posse. Sabe o que Jesus falou? Que desde os tempos antigos, Ele madrugava falando com o povo dEle. Às vezes pode ser repetitiva a mensagem, mas o Senhor madrugava, Ele vai continuar madrugando, falando com o povo dEle. Ele vai continuar ministrando para o povo dEle. Ele vai continuar falando para o povo dEle. Por quê? Porque a palavra é para nós. A palavra de Deus não é para o ímpio. A palavra é para nós. E isso que é maravilhoso no Senhor. É isso que a gente tem que aprender, que a palavra é para nós. Que há um momento, amados. Há um momento da sua bênção chegar. E ela não está atrasada, não. Ela não está atrasada. Continuando aqui no versículo 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras que falaram, né, sua filha está morta, disse ao principal da sinagoga: não temas. Olha que lindo. Olha que maravilhoso, Jesus testificando da palavra que Ele falou pela vida do pastor Abel. E Ele fala mais uma vez: não tema, igreja. Crê somente. Chegaram para Jairo e falaram: Jairo, sua filha morreu. Ela não está mais moribunda, não, ela morreu. A gente pode aprender, os nossos sonhos podem ter morrido, sim. A sua esperança pode ter morrido, sim. Mas essa noite é noite de renovo. Essa noite é noite de milagre. Essa noite é a noite que o Senhor fala para você: não temas. Não temas, crê somente. Porque chegou o momento que Jairo, eu creio que quando falaram isso para ele, sua filha morreu. Com ele, com essa notícia, eu creio que a esperança dele morreu. A esperança dele morreu. Mas Jesus falou: não tema, Jairo. Crê somente. Sabe por que Jairo respirou e creu? Sabe por quê? Porque quem falou com ele não foi ninguém, nada mais, nada menos que o próprio Jesus. Quem falou com ele não foi ninguém, nada mais, nada menos que a própria vida. Como é que Jairo ia testificar de que Jesus era vida? Jesus vai se testificar em nossas vidas através de um milagre que estamos esperando. Jairo testificou: esse é a vida. Teve que haver morte. Às vezes tem que haver morte para que nós venhamos ter vida. O Senhor Jesus disse que se um trigo cair na terra e não morrer, ele não produz fruto. Mas se morrer, glórias a Deus. Se o seu sonho morreu, Jesus está dizendo hoje: não temas, vai frutificar muito mais. É o Senhor Deus Todo-Poderoso quem fala isso para nós. E a gente perde esperança, sim. Nós somos humanos. Jairo, quando ouviu sua filha está morta, Jesus teve que entrar: não tema, Jairo.
Porque Jesus se preocupa conosco. Porque quando nós temos a presença de Jesus, há o consolo. Quando se tem a presença de Jesus, há esperança. Se nós perdemos a esperança, é porque perdemos a presença. Perdemos a presença de Jesus. Ele está sempre pertinho da gente, mas perdemos o relacionamento. E aqui Jairo, no momento, cara, imagina aquela multidão apertando Jesus, Jairo desesperado, e Jairo parou, e aquela multidão lá, com a mulher do fluxo de sangue, e chega alguém e fala, sua filha morreu. Só Jesus mesmo para nos dar esperança, amém, amados? Não temas, crê somente. E continuando no 37, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago, e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. 39. E entrando disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. 40. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Onde a menina estava deitada. Amados, Jesus sempre vai aonde está a morte em nossas vidas. Jesus sempre vai aonde há morte para manifestar a vida. Nós temos que aprender a falar para o Senhor, a sermos sinceros com o Senhor. A gente acha, né, na nossa humanidade, a gente acha que a gente consegue enganar o Senhor. Não é? A gente louva, a gente ora, mas não, amados, a gente não consegue esconder nada do Senhor. Porque o Espírito Santo vai lá dentro, aonde ninguém pode ir. E o que está morto, Ele faz reviver. Se está morto um projeto, Ele faz reviver. Se está morto um ministério, Ele faz reviver. Se a tua família está morta, você olha, está morta, Ele entra, convida Ele para entrar. Convida Jesus para entrar. E Ele vai trazer vida. No 41 diz assim, e tomando a mão da menina. Essa frase, e tomando a mão da menina, chamou muito a minha atenção. Porque a gente espera que Jesus faça do jeito que a gente quer. A gente espera que Jesus faça como a gente orou. Vocês se lembram quando Jairo chegou até Jesus? O que ele falou? Senhor, impõe a sua mão sobre a minha filha, para que sare viva. O que é impor a mão? É usar de uma autoridade, é botar a mão, é repreender. Impõe a mão sobre ela, uma autoridade. Não, mas quando Jesus chegou lá, Jesus apenas o quê? Tomou a mão da menina. Jairo aprendeu mais uma coisa, não é como eu peço. Porque no momento de morte, Jesus podia falar, morte, sai. E ia sair. Jesus gentilmente pegou a mão da menina e disse o quê? Talita cumi, né?
Talita cumi, que traduzido é menina, a ti te digo, levanta-te. Tremendo, não é? Não é como a gente quer, não é como a gente quer, amados. Não é no tempo que a gente quer. Isso me lembrou, sabe quem? Eu até anotei aqui. Me lembrou Elias. Abre lá para mim, filha. Primeiro livro de Reis 19, do 11 ao 13. Muita coisa para ler, né? Mas vamos ler. Muita coisa, né? E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Passava o Senhor, e junto com o Senhor os ventos fortes. Mas o Senhor, ainda que andava junto com o vento, não estava no vento, né? Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, veio um terremoto. Junto com a presença, um terremoto. Só que o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. Uma coluna de fogo. O Senhor estava ali do lado, o fogo estava aqui, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Que coisa linda! Porque o povo de Deus quer ver fogo, vento, terremoto, estremecer tudo. Jairo aprendeu que não é como a gente quer. Não foi como Jairo quis. Jesus chegou, tomou a mão da menina. Porque, amados, a autoridade não é gritar. A autoridade não é espernear. A autoridade é autoridade. Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, antes dele lavar os pés, está escrito assim: Jesus, sabendo que toda autoridade lhe foi dada, foi lavar os pés dos discípulos. Nós temos a autoridade do Senhor, mas nós queremos muitas das vezes ver manifestações. A autoridade não é, ainda que tenha sim, ainda que no meio do alvoroço tenha autoridade, mas o povo de Deus não sabe lidar com a voz mansa de Jesus, com o tocar de Jesus, com o abraçar de Jesus, e trazer a vida num toque. E Jairo aprendeu isso, porque Jairo, né, na lei, é o fogo, que Jairo, né, lia sobre o fogo, a coluna de fogo, lia que a terra abriu e engoliu lá os murmuradores. Ele ouvia coisas muito grandes. Então, quando ele foi atrás de Jesus, ele esperava coisas grandes, manifestações grandes. E Jesus é tão maravilhoso. Foi lá, entrou onde estava a menina e tocou. Talita cumi. É isso que o Senhor quer dizer para a igreja dele hoje, nesse dia. Igreja, levanta. Você quer ver o fogo? Você quer ver os terremotos? Você quer ver o vento? Mas eu estou a cada dia com você. Eu estou a cada dia te segurando. Eu estou a cada dia
manifestando o meu milagre. E quem é perceptível a voz do Senhor, como Jairo foi? Jesus falou: não temas. Quem é perceptível a voz do Senhor, sensível à voz do Senhor, vai ouvir como Elias ouviu, uma voz mansa e delicada, dizendo para vocês, amados: eu sou contigo, igreja. Como o pastor Abel falou e o Senhor testifica: não temas, não temas, creia somente, alegra com a bênção do teu irmão, mas não perca o foco em mim, não perca o foco em quem te chamou. Sua família não está como você quer, está moribunda, mas não perde o foco no Senhor. Não tema, crê somente. Jesus não chega atrasado. Ele não está atrasado para manifestar o poder e a glória dEle naquilo que você pensa que está morto. Ainda que esteja morto, como a filha de Jairo morreu, mas Jesus vai até onde está. Seu sonho, seu projeto, sua família, seu medo. Quando a tempestade chega, e o barulho do trovão dá medo, a água dá medo, e a luz acaba de repente, fica tudo escuro. Mas a presença tem que estar conosco. No momento mais difícil de Jairo, quando ele recebe a notícia da morte da filha dele, quem estava com ele era Jesus. É a diferença, amados, de quem desfruta dos milagres. Quem desfruta dos milagres é quem está andando com a presença. Jairo continuou com a presença. Jairo parou quando a presença parou. Jairo viu quando o poder se manifestou na vida de outro. Mas ele não largou a presença. É isso, igreja, que nós temos que aprender. A confiar. A confiar. Nós vivemos por fé. E aquele que retroceder, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer. Então é noite de nós crermos, como foi ministrado na vida de Jairo. Não temas, creia somente. Se a tua fé está morta, creia somente.